Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao 19º Encontro Virtual de Participantes e Assistidos. Eu sou a Juliana, eu faço parte da equipe Embraer-Prev. Nosso encontro inicia-se agora e tem previsão de encerramento às 16 horas. As perguntas, elas poderão ser feitas por chat durante o evento. E os nossos palestrantes, o Eléo, nós vamos responder as perguntas após as apresentações, mas fiquem à vontade. Nós vamos disponibilizar também uma pesquisa de satisfação, e é muito importante a participação de vocês. Mais uma vez, eu agradeço a participação de todos e passo a palavra para o Eléo. Eléo, por favor. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso 19º, encontro de participantes assistidos, agora na modalidade de encontros virtuais. E a gente tem hoje uma programação, eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, nós temos hoje como convidado o Lauro, O Lauro já é bastante conhecido do nosso público, dos nossos participantes assistidos, sempre traz uma visão muito pragmática, muito realística do mercado, imparcial, e é isso que a gente gosta. Então, mais uma vez, a gente está chamando o Lauro aí para comentar um pouquinho o que está acontecendo esse ano em termos de mercado e o que a gente pode esperar aí para o próximo ciclo, depois, como sempre a gente faz, vai ter uma rápida apresentação sobre os resultados da Embraer-Prev e como a própria Juliana nos comunicou, ao final, então, a gente tem um espaço para perguntas por meio do chat. Novamente, aqui a gente reforça a importância da participação na nossa pesquisa de satisfação, que é por meio desses feedbacks que a gente constrói os próximos eventos. Todo mundo já conhece o Lauro, mas sempre é bom a gente dar uma repassada. O Lauro Lauro Araújo, formado em administração de empresa, é mestre International Finance pela Glasgow University, foi líder do escritório do Brasil na Mercer Investment Consulting e atuou como consultor e analista de gestão na Mercer em Toronto, no Canadá. Professor do IBMEC, da Fundação Getúlio Vargas, da Bovespa, atual B3, BMF, é autor de livros sobre investimento e finanças e atua como palestrante em congressos e seminários. Então, sem mais delongas, passo a palavra aí para o Lauro, para ele falar um pouquinho para a gente sobre os desafios do mercado. Boa tarde, muito obrigado por, mais uma vez, convite para estar aqui com vocês, compartilhando aqui um pouco desse cenário global, o que está acontecendo. Eu estou compartilhando a minha tela aqui, espero que vocês estejam vendo. Ótimo, estão vendo minha tela. Então a gente vai falar um pouco sobre os desafios, como sempre a gente traz aqui os desafios para o próximo ano. Mercado bem diferente do que a gente tinha visto, do que nós vimos no início do ano, a gente está numa situação bem diferente. E a gente vai passar um pouco sobre os mercados globais, depois a gente vai falar sobre o Brasil. Então, vamos começar com a situação global. Eu estou com a apresentação aqui na minha tela, aqui do lado, por isso que eu estou falando, não estou olhando diretamente para vocês, estou olhando para a tela aqui. Então, nós temos esse primeiro gráfico aqui, da esquerda, a linha meio roxa, meio azul, serviços no mundo, evolução, crescimento de serviços, e a cinza é manufatura. Aqui na horizontal nós temos os anos. A gente vê a entrada da Covid, a indústria teve uma queda muito grande, serviços muito maior. Tivemos, sem dúvida nenhuma, uma recuperação em V, como a gente conversou nos anos passados. Agora nós estamos numa situação onde tanto a indústria quanto os serviços no mundo inteiro estão se retraindo. Então a gente pode ver aqui claramente essa pontinha desse gráfico aqui, a retração de indústria e
de serviço. Se bem que nós tivemos nessas últimas semanas, nós tivemos alguns dados interessantes sobre Estados Unidos, mas China continua um grande problema, a gente vai ver lá na frente. Crescimento, esse ano nós estamos com um crescimento pequeno, um crescimento analisado de 1,9, sendo que a média de crescimento mundial é 2,7. Isso mostra um ciclo econômico que vinha mais forte e tudo indica que a gente entra numa fase do ciclo de menos crescimento. E aqui nós temos perspectivas de crescimento. Isso aqui são informações coletadas de grandes investidores ao redor do mundo inteiro e nós temos aqui qual que é a expectativa de crescimento. Eu gosto muito disso porque a gente vê aqui a tendência de crescimento. Então, a primeira laranja aqui é da China. Recuperação em V, sem dúvida nenhuma. Então, se a gente pega uma reta aqui, a China voltou até em 2021 a crescer forte, como ela vinha crescendo. Só que com essa questão de política de Covid zero, se ela continuasse a crescer, ela estaria aqui em cima e ela está aqui embaixo. E a expectativa é que ela continue crescendo menos no ano que vem, 2024. Depois nós temos o resto da Ásia, sem a China, essa linha aqui de baixo. Estados Unidos, gente, Estados Unidos, o crescimento dos Estados Unidos é realmente complicado. Europa, a situação europeia, ela não recuperou, teve uma recuperação em V, mas ela não voltou ao nível anterior. Para ela voltar ao nível anterior, ela teria que ter atingido essa região aqui do gráfico, né? Ela não voltou e a expectativa é de pouco crescimento. América Latina, nós chegamos a ter alguma recuperação, mas a expectativa é que crescimento menor. E Japão já era esperado, né? O Japão não cresce já há muitos anos. Então, de uma forma geral, a gente vê o que aconteceu depois da Covid aqui nesse gráfico e qual é a expectativa dos grandes investidores para o crescimento do mundo. Mais uma vez, não é um crescimento forte como a gente vinha observando nos anos anteriores. Ou seja, estamos numa fase do ciclo econômico de menos crescimento. Inflação global, esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio. Eu trouxe dois gráficos aqui. Esse primeiro gráfico da esquerda aqui, ele mostra o tempo de entrega. Né? Tempo de entrega. Quanto mais alto aqui, por volta de 65, por volta de 70, a indústria está levando mais tempo para entregar. Isso quer dizer que tem muita demanda, tem muito pedido. E quando nós temos aqui embaixo, a indústria entrega muito rápido, quer dizer que tem pouca demanda, pouco pedido. Então, nós percebemos aqui, na Covid, houve uma aceleração, diminuição dos pedidos, e agora a gente já volta de novo a cair. Isso quer dizer que a gente já percebe menos pedidos, ou seja, a indústria ela está entregando mais rápido, menos demanda. Aqui nós temos um outro gráfico muito importante, são expectativa com relação a preço. Números próximos de 70 a 75 são preços em crescimento, números próximos abaixo de 50 são preços em declínio. Sem dúvida nenhuma, tivemos uma inflação grande. A expectativa é que a inflação desacelere, mas olha aqui, gente, a gente ainda está tanto nos preços de matéria-prima, input prices aqui é o preço de matéria-prima, então esse azul aqui é de matéria-prima, quanto no preço de produto final, a gente ainda está na área de aceleração.
matéria-prima puxando mais do que os produtos finais, mas mesmo assim a gente ainda tem uma pressão de preço. E é interessante porque com a desaceleração desse lado de cá, né, do tempo de entrega, a gente deveria ver uma desaceleração mais forte da inflação. Está acontecendo, mas não muito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a inflação deve continuar alta. Gosto desse gráfico aqui, mostra que não é só nos Estados Unidos, a gente escuta muito falar da inflação americana, mas na zona do euro a gente tem uma inflação altíssima, 10,7% acumulada ao ano, né, de números anuais, 10,7%. Isso para a zona do euro, isso é um absurdo de inflação alta. Tudo bem que nós temos o preço da energia, que está influenciando muito por causa da guerra, o preço do gás está muito caro, isso acaba elevando o preço de todos os manufaturados que são dependentes de energia. O gás é uma parcela importante da energia na Europa, mas de qualquer forma a gente vê uma inflação bem alta aqui. Estados Unidos. Estados Unidos, a gente tem aqui o PIB, um PIB baixo, 2,6. Se a gente for pegar, não é um PIB muito alto, né? O retorno da Covid, a gente teve um retorno forte dos Estados Unidos, mais do que compensou a queda da Covid. Depois teve uma desaceleração e a gente está com PIB de 2,6. Inclusive, essa questão do PIB é uma coisa importante para inflação. Eu gosto muito desse gráfico, já mostrei para vocês antes. Vou me concentrar aqui na parte da direita, nessa barra aqui azul clara, e nós vemos aqui de onde é que vem o crescimento. Então, 68,4% do PIB americano é consumo, é compra, as pessoas comprando. 17,5% é gastos do governo, 13% é investimentos, tirando construção de novas casas, e quase 5%, 4,6%, construção de novas casas. Então, consumo é uma coisa importante. Com a inflação alta, automaticamente a gente tem uma redução no consumo. Nós já vemos aqui o PIB dos Estados Unidos caindo. Lembra que naquele primeiro gráfico eu mostrei a tendência, né? A tendência de longo prazo, que era aquela reta subindo, os Estados Unidos bateu e agora já está retornando. Esse é um dado importante, gente, porque os Estados Unidos é um grande motor. Quando os Estados Unidos se desacelera, o mundo inteiro tende a desacelerar, dependendo muito do comportamento chinês, né? Como a China vai demandar. Um outro dado muito interessante é o desemprego e crescimento da massa salarial. Então, nós temos aqui, nesse gráfico aqui à esquerda, né, os anos na horizontal. Na vertical, nós temos aqui o desemprego e o crescimento salarial. Nós estamos vendo uma forte queda do desemprego depois da Covid. Nós tivemos aí um nível de desemprego recorde, sem dúvida. Aqui em 2009, na crise, teve um alto, mas da Covid foi recorde. Depois o desemprego caiu e nós temos aqui um aumento do custo da mão de obra. A média de crescimento salarial nos Estados Unidos é aqui embaixo, essa linha pontilhada azul, e nós estamos aqui. Esse é mais um fator de inflação nos Estados Unidos, e aqui nós temos duas medidas de inflação. Nós temos a inflação azul, a inflação ao consumidor, e aqui na cinza nós temos o que a gente chama de núcleo da inflação. A gente tira alimento e energia, que são preços que oscilam muito, né? É difícil. Então, quando a gente tira, a gente vê o crescimento dos outros preços que
tendem a ter um comportamento menos nervoso, menos agressivo. Então a gente vê que mesmo tirando o preço dos alimentos, que é muito sazonal, e o preço da energia, principalmente petróleo, que depende muito de toda a conjuntura mundial, e agora depende muito da Rússia, a gente vê que mesmo assim os preços nos Estados Unidos são bastante altos, mesmo tirando esses dois fatores. Inflação alta nos Estados Unidos e inflação alta na Europa. Coisa importante. Gente, em março nós tivemos aqui conversando, eu trouxe esse gráfico para vocês, mostra a taxa de juros nos Estados Unidos desde o ano 2000, dos últimos 22 anos. E se vocês se lembram, eu mostrei esse gráfico aqui na nossa reunião do ano, e eu chamei muito a atenção para esse lado do gráfico, que era a expectativa, quanto que os grandes investidores esperavam que seria a taxa de juros nos Estados Unidos. Como é que estamos agora? Olha a diferença. Lá a gente esperava a taxa de juros abaixo de 3%. Vou voltar um slide. 2,90, 2,80, mais ou menos a taxa de juros para o final do ano que vem. Agora, nós estamos em 4,40, 4,60. Taxa de juros mais alta nos Estados Unidos obriga, de uma forma geral, todos os outros países a manterem taxa de juros altas. E a gente estava no início do ano, taxa de juros abaixo de 3%, agora nós estamos aí acima de 4,5%, e eu já vi vários grandes investidores, grandes economistas, grandes bancos falando que a taxa de juros dos Estados Unidos no ano que vem pode superar 5%. Olha aqui, taxa de juros 5% nos Estados Unidos nos últimos 20 anos, só aqui, 2005 a 2008. A gente não tem isso na história recente dos Estados Unidos. Então, é importante monitorarmos de perto o que acontece lá nos Estados Unidos. E com isso, a gente percebe taxa de juros americana de 10 anos. Hoje, você já consegue aplicar algo em torno de 4% ao ano. Nos Estados Unidos para 10 anos. Então, se você entra lá no Tesouro Direto do Fed dos Estados Unidos, você já consegue aplicar a 4% ao ano para os próximos 10 anos. Então, a gente tem aí um fator importante. E esse aumento na taxa de juros da Treasury Note de 10 anos, isso faz com que você tenha uma redução no valor, né, do dinheiro das pessoas. Inclusive as reservas internacionais de países também estão aplicados nesses títulos aqui, essas reservas internacionais diminuem. China. Gente, China é sempre aquela incógnita, né? A China teve uma recuperação em V, mais do que V. Depois da crise ela subiu muito, e com essa questão de Covid-0, liga e desliga as fábricas, fecha e abre as cidades, a gente tem um crescimento na China bem menor do que o esperado. O que vai acontecer? Muito difícil dizer. Agora, se Estados Unidos se desacelera e a China se desacelera, nós temos uma redução na economia mundial como um todo. Redução na economia mundial indicaria redução na inflação. Não estamos vendo as duas coisas caminhando. Nós já temos uma redução, como eu mostrei, nos Estados Unidos, temos uma redução na China, temos a redução da economia na Europa, e a inflação continua persistente no mundo todo. Crescimento econômico da China, a perspectiva, né, a gente vê aqui, é bem pequena, né, consumo na China despencando. Mais uma vez, a gente vê aqui nessas barras aqui, o crescimento chinês ano a ano,
nós vemos aqui o consumo o consumo do chinês como sendo uma coisa muito importante, os investimentos, né, muito importante. Então a gente pega aqui em 2009, a gente tem aqui as exportações, o que a China manda 4%, consumo do chinês 5,5% e os investimentos do governo 8%. O governo está com um déficit muito grande. A gente vê nesse gráfico aqui da direita, da parte de baixo, o governo chinês está com um déficit muito grande e a expectativa é que ele não tenha mais essa mesma quantidade de investimento. E o consumo na China também, ele diminuiu. Tudo que a gente fala com relação à China, a gente tem que ter bastante responsabilidade para falar com relação à China, porque a China é difícil. Mas o que a gente consegue ver hoje é uma China também com um crescimento menor. Agora nós entramos no Brasil. Não é uma boa época para falar de Brasil, porque a gente tem muito pouca informação sobre o novo governo. Essa semana a Bolsa está bem nervosa, tivemos grandes quedas na Bolsa, por vários motivos, inclusive por não se saber direito qual a proposta do novo governo. Nós tivemos uma campanha eleitoral no Brasil com muito pouca apresentação de propostas para a economia do país. De todos os lados, nenhum candidato apresentou um plano claro, uma proposta. Então, os investidores estão nervosos, sem saber onde a economia vai caminhar. Uma coisa que nós sabemos é que o governo brasileiro vai precisar gastar mais até para manter as promessas, né, de campanha do Auxílio Brasil de R$600, a diminuição, a correção da tabela do imposto de renda, que no final das contas vai ter uma diminuição de imposto de renda para a classe média. É importante isso, sem dúvida nenhuma é importante, mas isso quer dizer que o governo vai gastar mais dinheiro e a gente não sabe de onde esse dinheiro virá. Então nós temos aqui inflação, saiu a inflação de outubro hoje, 0,56. Esse aqui é o IPCA 15, saiu o IPCA cheio, 0,56. Então esse número é bem maior, né? Aqui é o IPCA de outubro, 0,56. Nós tivemos uma inflação acima do esperado. Os grandes investidores esperavam a inflação em torno de 0,48. Desculpa, veio 0,59, eu falei 56, mas foi 0,59. E eu gosto desse gráfico aqui porque ele mostra a variação da inflação tirando a energia, a gasolina e a telecomunicação. Então, nós passamos nos últimos meses por uma inflação baixa. A inflação foi negativa em julho, 0,68, quase 0,7. Né? Agosto, 0,36. Setembro, praticamente 0,3. Mas, na verdade, se a gente tira o custo da telecomunicação e o custo da gasolina, nossa inflação teve uma redução. Os números estão aí, provam, né, de 0,7 para 0,47 para 0,19, 0,20, mas a inflação não foi tão baixa quanto ela se apresentou. E nesse mês a gente já vê o repique da inflação. Estamos inseridos no mundo, né, gente? Mostrando que a inflação no mundo inteiro está subindo. É muito difícil a gente esperar que não tenha inflação, que o Brasil vai ficar imune. Claro que tanto a Europa quanto os Estados Unidos têm fatores que são específicos para aquela região, que estão alimentando a inflação deles. Os Estados Unidos têm uma inflação de
salário muito importante, né, que é específico para os Estados Unidos, mas de uma forma geral a gente vê uma inflação global. Não tem como nós escaparmos disso. Né? Nosso PIB, então aqui eu tenho na esquerda esse primeiro gráfico aqui, desde 2000 até 2022, o nosso PIB. O PIB brasileiro, em média, 2,3%. Nós tivemos aqui 2 anos abaixo, não teve a Covid recuperando, né? Sem dúvida. E agora estamos na expectativa de um PIB maior do que a média. Aqui nós temos consumo e investimento. Os investimentos caíram aqui no Brasil e o consumo está se mantendo. Mais uma vez, também aqui no Brasil, o consumo é responsável por uma grande parte da nossa economia. Isso aqui é bom, porque o consumo está se mantendo estável. Isso dá uma boa segurada, isso ajuda bastante aqui a nossa situação. Já os investimentos, e aqui está investimentos tanto das indústrias, né, do setor de serviço, quanto do governo, os investimentos estão muito ruins, começaram a reagir. É muito importante a gente ter um crescimento do investimento. O investimento no Brasil está muito baixo há muitos anos. O que quer dizer isso? Fábricas velhas, poucas construções de estradas, pouca construção de hospital. Esse aqui é um grande desafio para o próximo governo, fazer com que o investimento cresça. E eu acho que seria muito importante nós termos o crescimento no investimento para diminuir o desemprego. Aqui, esse gráfico aqui mostra a nossa balança comercial. Eu quero dar uma olhadinha aqui nessa linha azul que mostra o valor do real. O real está sobrevalorizado. Então, nós temos um real caro. Quando esse gráfico foi feito, a taxa de dólar real estava por volta de R$5, se desvalorizou já, mas ele está em torno, né, de 11% caro. Então a gente deve ver o real se desvalorizando um pouco. Com as taxas de hoje, nós tivemos quedas do real nos últimos dias, o real já está mais próximo do preço justo. Consumo no Brasil. Aqui a gente tem o consumo da indústria em azul e das pessoas. A indústria voltou a consumir, comprando matéria-prima, basicamente. As pessoas tivemos aqui uma queda e a gente tem o consumo relativamente forte. Taxa de desemprego caindo. Entretanto, ainda é alta a taxa de desemprego no Brasil, 9,1%. Em 2014, a gente tinha essa taxa de desemprego acima de 6%, nós estamos com 9,1%. Covid bateu uma taxa de desemprego bem alta, caiu, mas ainda temos uma taxa de desemprego alta. Isso, inclusive, explica o consumo baixo. Vocês notem que a taxa de desemprego cai, o consumo sobe, mais salário na mão do comprador, do brasileiro. Então a gente tem um aumento de consumo. Por isso que eu digo que é muito importante nós termos aí investimentos em indústria, consumir mais para tocar a nossa economia. Importante acompanhar esses dados também aqui no Brasil. Política fiscal, vou pegar aqui esse primeiro gráfico da direita de cima aqui. Essa aqui é a linha cinza que é a que o governo gasta com as aposentadorias. Nós tivemos uma queda, agora nós temos um aumento dos gastos, e a azul é gastos com
custo do funcionalismo público. Desde 2000, nós temos uma redução com o funcionalismo e nós temos aqui, na melhor das hipóteses, né, manutenção ou um aumento do gasto das aposentadorias. Isso deve se manter. Agora, o novo governo tem um desafio muito grande. O salário do funcionalismo público está defasado. Esse gráfico mostra claramente, olha aqui, gente, como é que o salário real do funcionalismo público caiu. Vai ser muito difícil o novo governo não dar algum reajuste. O que isso quer dizer? Aposentadorias continuam colocando pressão nas contas do governo e aumentar o salário do funcionalismo público. Isso vai aumentar, de uma forma geral, o gasto do governo. A gente já bate papo aqui há bastante tempo, né? Vocês sabem que o problema do Brasil é a dívida. E nós tivemos, aqui desse gráfico de baixo, é a dívida do governo. Nós tivemos uma alta forte na Covid, o mundo inteiro, todos os governos tiveram. Nós tivemos uma queda, né, na dívida. Só que a tendência é, na melhor das hipóteses, isso aqui se estabilizar. Continuar a cair, muito pouco provável. Exatamente por causa desses dois números daqui de cima. E esse dado, gente, é um dado que o investidor estrangeiro olha muito. Ele olha muito essa questão da dívida do governo brasileiro. Nós estamos vendo movimentações políticas para ter já uma mudança nas contas do governo antes do novo presidente assumir, para poder manter o benefício Brasil em R$600 e arrumar dinheiro, aumentar a dívida para manutenção. Então, essa dívida aí já vai aumentar. Muito importante a gente entender como é que os investidores vão assumir, vão encarar essas mudanças. Taxa Selic, taxa alta, 13,75. Acho muito pouco provável a gente ver uma taxa muito mais baixa do que essa, como eu disse, taxa de juros no mundo inteiro subindo. Pouco provável nós termos queda nas taxas de juros no Brasil. Mais uma vez, taxas de juros altas, bons retornos, sem grandes riscos. Acho que no próximo ano a gente pode considerar aí que a taxa de juros no Brasil continua alta. Não se fala em taxa de juros acima de 13,75, eu não vejo comentários no mercado, que a taxa de juros pode subir mais do que isso. Entretanto, se nós tivermos Estados Unidos, Europa subindo mais as taxas de juros, pode ser que a gente tenha que subir mais as taxas de juros e ficar de olho na inflação. Esse mês a inflação veio alta. Se o ano que vem a inflação se persistir alta, essa taxa de juros talvez tenha que ir para 14,25. Dado importante a se acompanhar aí, a expectativa de inflação futura. Bovespa, quando eu preparei esse gráfico, a bolsa estava a 118 mil pontos. Teve uma queda grande. Eu estou com a minha cotação aqui fechada, mas a gente está na faixa de 110 mil pontos, então teve uma queda forte. Tivemos a bolsa a 130 mil pontos, ela caiu a 100 mil pontos e chegou a 120 mil pontos. Minha opinião, gente, é que enquanto nós não tivermos uma clareza melhor, não só da questão brasileira, mas a questão mundial, em que parte do ciclo econômico que nós estamos, eu acho difícil a bolsa sair muito disso que está aí. Não acho acho que a bolsa por volta de 100 mil pontos não é cara. E dentro do que nós conseguimos enxergar, eu acho que a bolsa 120, 125 mil, 130 mil pontos, eu acho a bolsa cara. Então, a expectativa é que ela continue aí nessa faixa entre 100 mil e 130 mil pontos. Aqui eu tenho o
preço do Tesouro IPCA 2045. Se você entrar lá no Tesouro Direto, você pode comprar um título que vai te render inflação mais taxa de juros. E aqui, gente, a gente tem o preço desse papel. O mercado é um mercado nervoso e nós temos que olhar o mercado com muita cautela, porque isso é um papel de renda fixa. Em dezembro de 21, esse papel estava valendo algo em torno de R$ 1.230. Em fevereiro, R$ 1.030. Nossa, Lauro, mas na renda fixa caiu 20%? Caiu 20%. A renda fixa não é fixa, porque a gente tem ágio e deságio no mercado. Já falei bastante sobre isso, mas eu gosto muito de insistir. Então a gente pega aqui, por exemplo, né, em abril a gente tinha esse papel na casa de R$180. No meio do ano, R$1.000. 18% de queda. Por que eu estou trazendo isso? Por que eu estou insistindo tanto em mostrar essa variação? Existe uma mudança de regra que vai ser implementada em janeiro, que vai obrigar as corretoras a contabilizar os ativos de renda fixa na carteira das pessoas. Então, se você tem conta na corretora do seu banco ou numa outra corretora, tem várias corretoras independentes, né? Orama, XP, Guide, tem várias corretoras independentes. Se você tem papéis de renda fixa, hoje eles são contabilizados pelo preço que você comprou e acresce todo mês, todo dia, acresce um pedacinho de juros. Então ele vai sempre crescendo. Isso que a gente chama de marcação na curva. E é assim que a carteira das pessoas físicas hoje é contabilizada pelas corretoras. Mas existe, em janeiro, a mudança. As corretoras vão ser obrigadas a contabilizar pelo valor de mercado. E o valor de mercado, nós temos ágio e deságio. Por isso que eu trouxe esse gráfico. Voltando aqui para o gráfico, vamos olhar de novo. Então aqui, olha, dezembro de 21, eu tinha ágio nesse papel. Depois deságio. Depois ágio. Depois deságio. Hoje esse papel está sendo negociado com ágio. Então, as pessoas não estão acostumadas a ver os seus investimentos de renda fixa oscilando. Quanto mais longo o investimento de renda fixa, mais ele oscila. Por isso que eu trouxe esse papel de 2045, né, são 20 anos, mais de 20 anos para vencimento. Eu trouxe ele propositalmente para mostrar que um título de renda fixa ele pode oscilar 6 meses, 20%. Agora imagina, pessoas que não conhecem isso, não sabem disso, de repente eles vão olhar os investimentos deles na corretora, vão abrir o extrato e de uma semana para outra, de um mês para outro, eles perderam 5%, 6%. Teremos um início de ano nervoso. Principalmente para aquelas pessoas que têm uma carteira de investimentos na renda fixa, no Tesouro Direto, em títulos públicos. Isso, gente, para quem tem a condição de comprar esse papel e levar a vencimento, que é o caso dos fundos de pensão, que é o caso das pessoas que estão fazendo as reservas de longo prazo, teremos, eu acredito que no início do ano que vem, teremos oportunidades de comprar esses papéis com deságio, porque as pessoas desavisadas vão querer vender a qualquer preço. E aí a gente vai poder comprar esses papéis baratos. E se você não está sabendo dessa norma, dessa regulamentação, e se você tem na sua carteira, junto à corretora, esses papéis de renda fixa, dá uma olhada com calma, porque em janeiro
você vai ver um comportamento diferente da sua carteira. Não se precipite, não venda esses papéis. Principalmente se você tem condição de levá-los até vencimento. Tá? Essa é uma recomendação forte que eu faço. Vá com calma. Mudanças bruscas no meio do caminho normalmente levam a perdas, tá, gente? Atenção nesse ponto. Eu gosto muito da Tendências, é uma grande casa de economia, pessoal muito competente. A Tendências presta consultoria para vários grandes investidores, né? E eles têm cenário básico, cenário pessimista, cenário otimista. Foi publicado no Valor semana passada, os cenários da Tendência, e nós vemos aqui que o cenário básico para 2023 é uma inflação de 5%. Gente, não é uma inflação pequena. Se você tem um papel que rende inflação mais 5%, é 10% de juros, 5% de juros real, dobro da inflação. E a gente tem um PIB pequeno. Olha só, o cenário básico da Tendência, um PIB pequeno. O cenário pessimista, o encolhimento da economia brasileira. Isso vai ser uma coisa difícil, espero que não aconteça, e uma inflação de 6,8%. E no cenário otimista, inflação de 4,3%. Ou seja, essa questão da inflação que eu estou trazendo aqui não é absolutamente uma opinião só minha. A gente vê outros participantes do mercado, e nós vemos aí economistas, uma equipe de economistas da prática, mostrando uma inflação boa e, no cenário otimista, o crescimento para o Brasil no ano que vem só de 1,1%, muito pouco, crescimento muito ruim. Então, esse dado é um dado importante. Terminando aqui, passei 1 minuto já, vou rápido aqui agora. Ucrânia, a guerra está se prolongando mais do que o esperado. Eu, inclusive, na última vez que nós estivemos aqui, eu falei com vocês, né? Eu tinha a impressão que o Putin não queria acabar com a guerra rápido, ele queria trazer toda essa atenção para a Europa, mas agora o Putin já está numa posição mais complicada, principalmente depois da destruição da ponte, né? Que dá acesso a um território ocupado. Isso foi muito ruim. A Europa conseguiu estabilizar os estoques de gás, tudo bem, eles estão economizando o máximo que eles podem, mas isso colocou a Europa numa posição um pouco mais confortável. Os estoques de gás na Europa estão equilibrados, isso tira o poder de pressão do Putin em cima da Europa, e Putin torna a fazer ameaça de uso de armas nucleares. É uma guerra psicológica, mas a gente vê uma situação na Ucrânia, à margem, pior do que a primeira vez que nós nos encontramos. China, política de Covid-0 continua a trazer volatilidade. Toda semana a gente vê uma nova área da China fechando. Essa semana tivemos, né? E isso vai fazer pouco crescimento na China nos próximos meses. Inflação persistente. Tivemos eleição dos Estados Unidos, agora recente, né? Ainda não está definida a situação, a posição do Congresso, mas parece que o Trump saiu mais fraco dessa nova eleição. É cedo ainda dizer qualquer coisa. E, como eu disse, alguns analistas colocam a taxa de juros em 5%. Brasil. Gente, é difícil falar sobre o Brasil sem saber qual é a proposta do novo governo. Tá? Nós vemos muita desinformação e ameaças de ruptura. Tem cliente que fala, Lauro, o que vai acontecer? Vão fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Eu acho muito pouco provável. Não vejo. No Brasil não tem clima para ruptura. Eu estou muito tranquilo. Eu acho que, em termos, olhando o país como investidor, ponto de vista do investidor, eu acho que os desafios são dados não pelo governo que vai assumir. Os desafios são dados pelo cenário macroeconômico nacional
e global. Do ponto de vista do investidor, qualquer presidente que chegar não faria muita diferença. O mundo está se desacelerando, as taxas de juros estão altas, nossa dívida está alta e a inflação, na minha opinião, potencialmente alta. Eu acho que eu já falei isso aqui. Léo, muito obrigado. Tem alguns anexos aqui, se a gente precisar de entrar em algum detalhe. Mas eu agradeço mais uma vez o convite. Continuo com vocês até o final aqui para responder qualquer dúvida. Eu acho que é para a Juliana que eu passo a palavra, né, Juliana? Gente, muito obrigado. Lauro, muito obrigada pela participação. Sempre muito bom ouvir, né, as suas percepções sobre o cenário econômico. E agora eu vou passar a palavra para o Eléo, que vai comentar conosco um pouquinho sobre a visibilidade do plano. Eléo, por favor. Juliana, obrigado. Vou falar rapidamente, então, sobre os resultados, para ter mais tempo também da gente poder explorar as perguntas, né? A gente faz, como sempre, um resumo de como o plano está se comportando, né? Os recursos, os ativos, os benefícios. O plano se recuperou, né? Pós-pandemia. A gente está com um patrimônio aí próximo de 4,2 bilhões. O número de participantes também cresceu, né? 20 mil, acima de 20 mil. O quadro de beneficiários e assistidos também aumentou para casa aí de 10%, né? Hoje 10%, apesar de ser 10% ainda um percentual relativamente baixo, perto do quadro total, que significa que o plano ainda tem um potencial bastante grande de crescimento, mas já é um percentual relevante, né? De todo o quadro de participantes, 10% já são nossos assistidos, recebendo benefícios de forma regular, como é o objetivo do plano. A adesão ao plano acima de 90%, um resultado bastante importante, um volume bastante significativo de atendimentos. Aqui, quando a gente fala de atendimentos, a gente está falando de todos os nossos canais de atendimento, que a gente tem, de alguma maneira, evoluído de tempos em tempos, para se tornarem ferramentas mais completas, mais efetivas, como é o caso da assistente virtual, que a gente tem promovido vários conteúdos para essa ferramenta, com o objetivo de torná-la mais interessante, mais agradável, mais efetiva nas respostas. E apesar de sermos um plano ainda jovem, a gente já devolve, né, benefícios aí projetados para 2022 na ordem acima, né, de 130 milhões de reais. Falando em resultados, nós atualizamos hoje os saldos dos participantes com a rentabilidade de outubro. A rentabilidade de outubro teve um resultado bastante importante de renda variável basicamente que fez crescer aí principalmente as fatias, principalmente a fatia de renda variável, e que trazem, de alguma maneira, um pouco mais de risco, mas que, nesse caso, foi bastante compensado. É claro que a gente não pode ignorar o que está acontecendo agora em novembro, então, sim, a gente deve comemorar o resultado muito satisfatório de outubro, mas também com um olho de preocupação nesse momento que a gente está passando. O próprio Lauro explicou bastante os riscos todos que a gente tem, riscos externos, né, relacionados principalmente à questão dos juros americanos, mas não menos importante, a falta de previsão que nós temos para a economia brasileira, que preocupa bastante, sobretudo no lado fiscal, né, no lado de endividamento. Aqui a gente tem a abertura por perfis, já em outubro. Em breve a gente vai estar atualizando lá o relatório de rentabilidade e resultados no nosso portal, mas a gente vê aí o que eu acabei de mencionar, que foi as carteiras de renda variável se recuperando, né, de um resultado que vinha meio de lado, né, sobretudo com as perspectivas
de melhoria econômica pelo novo governo. Obviamente, todo governo, quando entra, independente de quem sejam os componentes, há uma expectativa sempre muito positiva, muito otimista. Isto faz parte da nossa natureza, né, de seres humanos, e que de alguma maneira estivemos no processo eleitoral, independente de em quem votou, mas isso tudo traz uma perspectiva sempre positiva de reformas, de melhorias, né? Então, obviamente que muito do que a gente viu em outubro em termos de recuperação dessa parcela de ações Ibovespa tem a ver com essas perspectivas, né? Aqui a gente tem o resultado dos perfis. Então a gente olha o resultado dos perfis. O perfil conservador, ele nominalmente vem crescendo, né? Quem não lembra lá do resultado de julho, onde a gente teve um resultado mais baixo nominalmente, e a gente explicou isso muitas vezes nos nossos informativos, né? Também nos atendimentos, que isso se devia muito em função da questão da deflação. Sabemos, e a gente comentou isso muitas vezes nesses informativos, também nas resenhas semanais, sobre o efeito daquele pacote, né, de redução do ICMS sobre combustíveis, que foi negociado pelo governo federal com os estados, e ele começou a fazer efeito a partir de julho, e pegou de uma maneira importante, né, julho, agosto e setembro foram meses onde a gente teve uma deflação, e com isso a deflação não deixa de ser inflação, né? Uma inflação negativa, na verdade, mas é inflação, e como os nossos papéis, grande parte da nossa carteira de renda fixa é com IPCA, que é inflação, é atrelada, né? Indexada, como a gente diz, então esses papéis nominalmente acabaram tendo um resultado mais baixo, que agora começa de alguma maneira a nominalmente crescer novamente, e a gente vê o resultado do perfil conservador com 0,67 no mês, e já com uma tendência de valores maiores a partir de novembro, em função até desse dado de inflação nova que Lauro acabou de comentar, né? Um valor que veio, foi divulgado hoje, um valor inclusive acima das perspectivas de mercado. E nos perfis convencional e arrojado, a gente teve o resultado basicamente que fez essa diferença, é uma recuperação, na verdade, essas carteiras estavam bastante amassadas, né, já de longa data, se recuperaram em função das perspectivas de bolsa, basicamente renda variável, né? A gente continua tendo, a gente costuma brincar, né, que o brasileiro acredita menos no Brasil do que o estrangeiro. A gente teve um fluxo no mês de setembro, dinheiro novo vindo para a Bolsa Brasileira de 12 bilhões de dólares, e esse ano, desculpa, 12 bilhões de reais, e esse mês já começou forte, com mais de 1 bilhão só na primeira semana de novembro. Então, observe que essa questão de fluxo de capital estrangeiro também para a nossa Bolsa tem também ajudado nessa recuperação. Claro que novembro é um mês importante, um mês de definições. As definições da equipe econômica vão ter um peso muito grande, mas o mundo hoje todo globalizado tem um cenário muito mais amplo. Então, até as eleições intermediárias na América, nos Estados Unidos, que estão acontecendo, que aconteceu ontem, que os resultados ainda estão sendo avaliados, né? Eles não são tão eficazes em termos de apuração como é a eleição no Brasil. Nos próximos dias a gente vai ter mais notícias sobre isso, mas até esse dado ele é importante para ditar os rumos da economia americana. Então, e é aquilo que o Lauro falou, né? O que acontece lá nos Estados Unidos repercute no planeta inteiro. Se os juros aumentam lá, muito provavelmente cria-se uma expectativa de alguma resposta aqui dentro do cenário brasileiro também. De qualquer maneira, podemos comemorar os resultados de outubro. O acumulado em 2022 já se mostra um resultado melhor, e também nos últimos 12 meses, né? A gente pode ver resultados bem mais consistentes do que a gente estava tendo no ano passado. A gente não pode, a gente gosta sempre de lembrar, não pode esquecer
esse dado, é um dado que a gente sempre demonstra. Gosto muito de falar sobre longo prazo, porque plano de previdência tem que ter uma percepção de longo prazo, tem que ter uma visão de que os fatos, né? Eu brinco, é muito mais uma corrida de maratona do que uma corrida de 100 metros. Então, o resultado de curto prazo é sempre muito importante, mas o resultado de longo prazo é o que realmente importa. Por quê? O que a Embraer-Prev se propõe como entidade de previdência complementar é pagar benefícios no longo prazo, né? Durante décadas, né? E não que esses benefícios sejam cumpridos no prazo e de maneira consistente somente no curto prazo. Então, isso reflete a carteira da Embraer-Prev, né? A carteira da Embraer-Prev é uma carteira voltada para longo prazo, com principalmente títulos do governo, títulos soberanos de dívida do governo, que não apresentam riscos, né? E que, de alguma maneira, né, a gente viu agora há pouco também um slide lá da apresentação do Lauro, mais uma vez, as oportunidades que a gente está tendo com uma Selic a 13,75. Então, é uma boa oportunidade de compra, não só para a Embraer-Prev, mas para cada um de nós, brasileiros, que temos a oportunidade de comprar lá o Tesouro Direto, indexado com inflação, sobretudo os papéis mais longos, uma oportunidade bastante importante para quem não está preocupado com o resultado de curtíssimo prazo, né? E dentro de um período aí, a gente acredita, né, de pelo menos um ano, a gente vai ver essas taxas lá na frente fechando e, obviamente, com resultados bastante interessantes. Temos que lembrar da campanha de contribuição extraordinária, estamos fechando o ano, né? Então aqui muita gente diz, pô, Léo, lembra a gente desse negócio. Então agora entra uma série de coisas no final de ano, 13º, e também sempre lembrando que a gente tem até o dia 20 de dezembro para fazer contribuições extras no plano Embraer-Prev. O ano passado, essas contribuições bateram recorde, foram quase 25 milhões de reais de contribuições extras, sem contrapartida da patrocinadora, justamente para aproveitar a questão do benefício fiscal, né? Você poder compensar imposto de renda na base de cálculo de até 12% da sua renda bruta anual. Então, estou lembrando vocês, quem tem intenção de fazer essa contribuição, aproveita para se planejar, né? A gente tem até o dia 20 de dezembro para receber essas contribuições. E, por fim, a gente tem aí um novo benefício. O plano Embraer-Prev criou um novo benefício para os seus assistidos, que permite uma melhor programação também de recebimento, principalmente, foi uma solicitação, né? Em primeiro lugar, foi uma solicitação dos nossos assistidos, pediram para a Embraer-Prev desenvolver algo parecido. Nós fizemos uma pesquisa, evoluímos a proposta e a partir desse ano a gente está, então, lançando este benefício. Aqui tem um calendário, o número 20 está lá com uma cor mais destacada, exatamente a data em que a gente pretende fazer esse pagamento, antes das festas, né, de final de ano, que permitem, então, uma programação melhor, né, pelos assistidos, e a opção é feita por meio do portal, onde os nossos assistidos podem fazer o seu login, né, com CPF e senha, e vão lá, então, manifestar o seu interesse por receber esse benefício. Começou no dia 1º de novembro, vai até o último dia útil, até o dia 30 de novembro, na verdade, tá? Então, eu termino por aqui. Juliana, devolvo para você. Na foto. Obrigada, Léo, pela apresentação. Nós temos aqui algumas perguntas, eu vou iniciar agora. A primeira pergunta é para o Lauro. Lauro comentou que as corretoras fazem marcação na curva em investimentos de renda fixa. Nunca vi isso em nenhuma das corretoras que opero, bancos e outras independentes. Sempre é feito a marcação a mercado. O único local que vejo marcação na curva é no plano conservador da Embraer-Prev. Poderia, por favor, explicar melhor em quais tipos de investimentos as corretoras fazem marcação na curva? E se devemos esperar mudanças em janeiro, fundos de investimentos, talvez? Não sei se o Eléo depois também gostaria de complementar.
Bom, eu tenho uma experiência diferente aí da pessoa que perguntou, do participante que perguntou. Os fundos de investimentos, eles são marcados a mercado já há muitos anos. Existe uma lei que obriga os fundos de investimento a marcar todos os ativos que eles têm dentro da carteira a mercado. Investimentos em bolsa, ações e fundos imobiliários são também marcados a mercado. Tudo que é negociado em bolsa é marcado a mercado. Agora, se você tem dentro da sua corretora títulos que estão negociados lá no Tesouro Direto, se você tem, por exemplo, uma debênture da Petrobras, se você tem um CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, um certificado de recebíveis do agronegócio, na sua carteira, dentro de uma corretora ou mesmo dentro de um banco, esses títulos de renda fixa que eu vejo é que eles são marcados na curva e não a mercado. Eu tenho uma quantidade grande de clientes e todos, sem exceção alguma, todos os clientes que têm CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, CDBs, debêntures, LFTs, NTNs, tudo que eles têm na carteira da corretora são marcados a curva, não a mercado. É possível marcar a mercado? Sim. Pode ser que a sua esteja marcada a mercado. Sim, se você solicitou a sua corretora fosse feita a marcação desses títulos de renda fixa, CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, debêntures, CDBs, NTNs, Bs, LFT e LTNs, você pediu à sua corretora especificamente que marcasse a mercado, eles são marcados a mercado. Se você não pediu, eles são marcados na curva. Obrigada, Lauro. Agora nós temos uma pergunta para o Eléo. O que aconteceu com a rentabilidade do perfil conservador nos meses anteriores? Poderia comentar? Sim, claro, uma excelente pergunta e uma boa oportunidade para a gente esclarecer, né? A gente procurou fazer esses esclarecimentos naquelas nossas resenhas semanais, né? Onde a gente sempre falava sobre isso, também no relatório de rentabilidade e resultados, que tem aquele nosso cenário, que eu recomendo sempre a leitura, porque a gente escreve com bastante profundidade, pesquisa bastante antes de escrever aquilo lá. Então, a gente também deu uma breve explicação lá também sobre este tema. Como eu comentei agora há pouco, na hora que a gente estava mostrando um pouquinho da composição da nossa carteira, a gente tem muitos papéis indexados à inflação, né? Então, hoje, a nossa carteira de renda fixa tem em torno aí de 2,5 bilhões de reais, nesse total aí de 4,2 bilhões da carteira consolidada. Então, esses 2,5 bilhões aí são compostos, em sua grande maioria, por títulos do governo, títulos públicos, indexados à inflação, ok? E, em geral, IPCA mais alguma coisa, né? E temos também papéis que a gente chama de títulos corporativos ou títulos de empresas, né? Que são títulos privados, que são debêntures, né? São papéis de alguma forma emitidos por empresas, normalmente sempre empresas de primeira linha, né? Então, ou seja, uma carteira com baixo risco, mas que não deixa de ter risco, que é exatamente esse componente aí da inflação. Então, a inflação é sempre dada por a rentabilidade, melhor dizendo, do perfil conservador, é sempre dada por IPCA mais alguma coisa. Então, esse IPCA mais alguma coisa, ele tem uma grande previsibilidade, porque a gente tem os papéis, muitos papéis com visão de longo prazo, e a gente tem esse valor
de rentabilidade já dado, porque a gente sabe que como a gente vai levar a vencimento, né, a gente não vai vender esse papel antes do vencimento, nós já sabemos qual é a rentabilidade dele no momento da compra. E óbvio que a gente vai comprar papéis com uma rentabilidade boa. Então, imagine que a gente tem aí na rentabilidade, na média, né, um IPCA mais 6%, ok? Na carteira do perfil conservador. Então, se a gente decompuser estes 6% ao mês, né, então a gente tem 6% ao ano, mais inflação. Se a gente pega esse percentual e decompõe ele financeiramente por mês, faz de conta que deu meio, né? Dá um pouco menos, dá 0,37, 0,38, mas faz de conta que deu meio para facilitar a conta. Então, a gente teria todo mês 0,5% de rentabilidade na carteira conservadora, no perfil conservador, mais a inflação. Então, se a inflação deu 0, qual vai ser a rentabilidade do perfil conservador? Vai ser meio, né? Rentabilidade nominal e real, a mesma coisa, né? Só que, como tem a inflação acresce a esse papel. Porque o que der da inflação, o governo devolve isso para os seus credores, que somos nós, né? Então, vamos supor que a inflação deu naquele mês mais meio. Então, nós vamos ter uma rentabilidade no perfil conservador de 1%. Claro que a conta ela não é perfeitinha assim, porque a precificação que é feita pelo nosso administrador, que é o Bradesco, em quem a gente confia, né, a custódia, a controladoria, a administração de toda a nossa carteira, o maior gestor, o maior administrador, melhor dizendo, de carteiras de fundos do Brasil, né, mais de 3,3 trilhões sob administração. Então, ele faz a conta, muitas vezes, com parciais dessa inflação. Então, muitas vezes pega um pedacinho do fim do mês anterior com o do início do mês, e essas parciais, elas são divulgadas no site da Ambima, as datas, inclusive. Eu não recomendo essa leitura para vocês, porque é um negócio meio chato, meio complexo, mas quem quiser olhar lá no site da Ambima, procura lá, né, a questão essa precificação do IMA-B, que é o que dá essa valorização aí, o acompanhamento da inflação, procura lá IPCA e vai achar, né? Eu falei IMA-B porque ele te dá lá também a valorização dos papéis a mercado de NTN-Bs, que são os títulos do governo com quem a gente trabalha. Mas pegando lá IPCA, vai aparecer essas parciais de inflação. Vamos supor que na média deu meio de inflação. Então a gente vai ter uma rentabilidade do conservador em não mais em meio, mas em 1, né? Agora imaginem que naquele mês, e aí a gente está falando de julho, agosto, setembro, teve deflação. E o que é uma deflação? É como se fosse uma inflação negativa, né? Então imagine que a deflação deu 0,3. Se ela deu 0,3 e a gente tinha um ganho real previsto de meio, então esse 0,3 eu vou ter que descontar do meio. Então, o meio menos 0,3, eu vou ter o quê? Vou ter 0,2 de rentabilidade final, ok? E é esse o número que vai aparecer lá. Mais ou menos foi isso que aconteceu nos meses de julho, agosto e setembro. Isso significa que a performance da carteira de renda fixa do perfil conservador foi mal? Não. Ela foi muito bem, ela performou exatamente como previsto. Aquela parte de ganho real entregou exatamente o que ela deveria ter entregue. Agora, como os papéis são atrelados à inflação, existe esse risco, né? Que é um risco Brasil que assim, é realmente um país sui generis, né? Porque da mesma forma que tem uma inflação alta, galopante, a gente teve nesse período aí um processo de deflação. A gente, inclusive, explicou isso mais de uma vez nos nossos informativos, decorrentes, inclusive, até desse acordo que foi feito com os estados para redução do ICMS sobre os combustíveis. Então, isso foi um pacote que foi feito, teve um efeito temporário, foi nesse período, tanto que agora a inflação volta
com bastante força novamente. Então, a explicação é exatamente essa, tá bom? Obrigada, Léo. Ainda em linha com a pergunta anterior, tem mais um. Poderia informar se o resultado do perfil conservador do mês de outubro tem um impacto ainda da deflação? Outra excelente pergunta. Sim, tem impacto da deflação, exatamente porque não é automático, né? Então, imaginem que agora a gente está, vamos dizer, fazendo a avaliação, vamos dizer, da carteira, visando os resultados de novembro. Então, hoje teve a publicação lá do resultado da inflação. Então, 0,59. Né? Então, a gente pegando, acho que 0,59, 0,56, que o Lauro falou. Então, imaginando, pegando essa inflação e já apropriando, o que eu apropriei nos primeiros dias do mês se a inflação ela foi divulgada hoje? Então, se ela foi divulgada hoje, ela passa a valer a partir de hoje. Então, os primeiros dias do mês, eu ainda tinha uma previsão, né, de um resultado que foi divulgado ainda no mês de outubro, valendo para o início de novembro. Então, o mês de outubro certamente teve impacto nos primeiros 15 dias de um processo de deflação que ocorreu em setembro. Então, essa conta ela é uma conta chatinha, que é feita lá pelo sistema do Bradesco, mas ele segue exatamente o padrão Ambima, até que é da Associação, né, Brasileira de Instituições do Mercado Financeiro e de Capitais. Então, o site da Ambima, que é bastante, tem muita credibilidade, é lá que são publicadas, né, essas informações sobre inflação. Vocês vão ver que o resultado do mês de outubro ele teve ainda um pedacinho de impacto da deflação. Tanto que vocês vão ver provavelmente no resultado do mês de outubro, de um mês de novembro, né? Vocês já vão ver provavelmente um valor um pouco maior, porque ele já vai expurgar aqueles dias de deflação do finalzinho de setembro que foi usado na primeira quinzena de outubro. Tá? Então é um cálculo bem detalhado, bem complexo, né? Exatamente. E por que o Bradesco utiliza essa metodologia de cálculo, né? O nosso administrador? Exatamente para não impactar tudo de uma vez só. Então, eles vão fazendo o que a gente chama de parciais de inflação para precificar a nossa carteira aí de indexada, né? Ok? Indexada à inflação. Obrigada, Léo. Agora vem uma outra perguntinha aqui, ainda relacionada a perfil. A Embraer Prev... Não, desculpa, pulei uma. Vi que o convencional e arrojado tiveram resultados em alta no mês de outubro. Sou do perfil conservador. Recomendam que eu altere o meu perfil? Uma pergunta de milhões, Léo. Brincadeira. Juliana, essa pergunta é bem ingrata. Essa daí eu já sei, por exemplo, o que o Lauro iria responder numa dessa daí, porque o Lauro é bastante pé no chão, a pessoa mais pé no chão que eu conheço, e normalmente as previsões deles estão sempre muito certas, né? Apesar de que a gente é brasileiro, a gente quer ser otimista, quer marcar gol, quer ganhar e tal, mas muitas vezes a gente tem que dar uma sossegada e tirar o pé. Então, gente, Brasil não é para muitos, é para poucos, né? Eu digo, quem consegue entender, né, e ler, fazer leitura de cenário no Brasil, realmente é muito complexo. Então, eu não me animaria com os resultados de outubro, que refletem muito expectativas, né? Porque, de fato, a gente não teve nenhum resultado ainda, né? A economia brasileira, a inflação está em alta. Bom, o Lauro acabou de mostrar o cenário para a gente, que é um cenário de preocupação. A gente não sabe aonde que vai parar a inflação americana. Continua ainda uma perspectiva bastante agressiva, né, do Banco Central americano, Fed, no sentido de fazer novos ajustes da taxa de juros americana. E quando isso acontece, o que normalmente acontece? Fluxo de dinheiro se reverte
para os Estados Unidos, que é um país que tem um risco, né, de crédito, de pagamento para os seus credores muito elevado. Então, mesmo que a taxa seja um pouco menor do que países que têm mais risco, como o Brasil, esse fluxo se reverte e muita gente passa a levar dinheiro para lá. Então, e a moeda também, em geral, acaba se fortalecendo contra, né, as moedas dos outros países. Então, é um país cuja economia é fundamental para o mundo. Por isso que é tão importante ler, né, o que está acontecendo lá, para a gente tentar ver o que está acontecendo aqui. Então, não só Estados Unidos, mas outros países estão também com uma preocupação muito grande com a inflação. A inflação, pela primeira vez, nós estamos adiantados, nós fizemos o dever de casa. Foi suficiente? Ninguém sabe ainda, né? Como o Laura acabou de comentar com a gente. Pode ser que ainda tenha um rescaldinho se lá a dose que o Banco Central está dando de remédio para a inflação não for suficiente, eles talvez tenham que levar mais do que o previsto, e às vezes pode sobrar alguma coisa para cá também, né? O Brasil tem muita dependência de capital estrangeiro, tem muita dependência desse fluxo, né, de dinheiro e desse contexto como um todo. Então, eu teria um pouco de preocupação, né, com essa questão de mexer nas carteiras, né? Primeiro que, por questão ética, até de compliance, a gente não pode recomendar essas coisas. Mas eu sempre coloco assim, para não ficar em cima do muro, eu sempre me coloco assim, olha, faz de conta que eu estou analisando a minha situação. Eu mudaria? Não sei. A gente está vendo o que está acontecendo. A Bolsa hoje tá caindo mais de 3%. Eu estava agora há pouco, caindo mais de 3%. Quem que entende, né, essa quantidade de informações influenciando os nossos resultados, os resultados da Bolsa Brasileira, né? Cenário local, o governo agora está soltando uma série de balões de ensaio para propor nomes para sua equipe econômica. Claro que eles querem acertar e querem também que a opinião pública de alguma maneira concorde com eles. Toda vez que eles soltam o balão de ensaio, acontece alguma repercussão na economia, ou ruim ou boa, né? E o mercado, ele captura muito rápido e traz isso muito rápido também, devolve muito rápido. Então, acho que é um momento de muita cautela, que é o que a gente sempre escreve, né, nos nossos informativos, né? Eu não recomendo, neste momento, ficar mudando de perfil, agora eu vou aproveitar que a bolsa está subindo e vou para lá, de repente ela cai, eu perco, aí eu sou obrigado a voltar para um perfil mais conservador ou um convencional. Então, assim, nesse momento, acho que vale a pena ter um pouco de cautela. Claro que a decisão de cada um é soberana, a gente viabiliza essa possibilidade de mudança, tanto é que a gente mudou. O ano passado, o processo de mudança de perfis agora é mensal, então os nossos participantes têm total liberdade, flexibilidade para fazer o exercício das suas opções, mas aquela questão do bom senso, né? Para isso a gente está aqui muitas vezes, né? Não necessariamente para recomendar nada, mas para mostrar que o cenário é um cenário muito volátil, que tem muitas pedras nos caminhos ainda, antes que possa tomar uma decisão, ter uma certeza melhor de caminho a ser seguido, ok? Bom, vamos continuar aqui na questão de perfis e de investimentos para Embraer-Prev. Pelo que entendi, nos títulos de renda fixa da Embraer-Prev é feita a marcação na curva e não a mercado. É isso mesmo? Na verdade, nós temos as duas coisas, né? Nós temos papéis com títulos marcados na curva e nós temos papéis, né, com títulos, né, marcados a vencimento. Para facilitar, quando vocês leem lá aquele slide que tem a composição da nossa carteira, a gente criou duas cores. Então, a renda fixa que tem esses papéis marcados na curva está só como renda fixa. E os outros papéis que estão marcados a mercado também são os mesmos papéis, o mesmo risco, a mesma qualidade, títulos públicos, títulos de empresas de primeira linha, só que estão com multimercado.
Então, de uma forma mais simples, a gente poderia ter também papéis marcados a mercado dentro da carteira do conservador. A gente não fez isso no primeiro momento, muito provavelmente no futuro a gente vai ter que fazer essas mudanças, porque a carteira marcada a vencimento, que é a carteira, de uma maneira simples, é a carteira do conservador, ela é uma carteira que tende à extinção. Por quê? A gente podia marcar papéis a vencimento até 30 de novembro de 2020. Desculpa, 30 de setembro de 2020. Depois disso, houve uma mudança, né, uma instrução da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que de alguma maneira regula todas as entidades de previdência complementar no Brasil, dizendo, olha, vocês não podem mais, a partir de agora, marcar esses papéis, a não ser que vocês tenham uma parcela grande de ativos para benefício definido, que são aqueles benefícios que têm maior risco, né? Renda vitalícia, por exemplo. Como a Embraerprev não tem este tipo de dívida, os nossos papéis todos, a partir de então, a gente tem que adquirir e marcar a mercado. Quando a gente faz a marcação a mercado, acontece aquela precificação que Lauro explicou para a gente agora há pouco, né? Os papéis oscilam de preços, né? Na medida que eles estejam marcados a mercado, eles oscilam de preços diariamente. E, obviamente, depois no final do ano, do mês, você publica o resultado do fechamento daquele mês. Mas eles capturam com uma velocidade muito grande as oscilações do mercado. Então, a gente tem este tipo de papel, são papéis iguaizinhos aos papéis que a gente tem na marcação na curva do perfil conservador, são títulos do Tesouro Nacional, NTNBs, 2045, 2050, 2000. Obviamente que o multimercado, por ele ter uma característica de marcação a mercado, eles, obviamente, os gestores têm uma preferência por papéis mais curtos, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo agora, do que os papéis mais longos, porque os papéis mais longos, invariavelmente, acabam embutindo mais riscos, porque eles são de longo prazo maior para que aconteçam coisas. Então, em geral, o risco é maior. Isso não é necessariamente uma verdade absoluta, depende muito do que está acontecendo no mercado, mas em geral é assim. Então, por isso a carteira multimercado, em geral, ela é um pouco mais, vamos dizer assim, mais curta, né? Com papéis de vencimento mais curtos. Então, muita gente fala assim, não, ele é esse multimercado aí, não está rendendo direito, né? Gente, é papel de renda fixa, igualzinho a parcela marcada a vencimento no conservador, são os mesmos tipos de papéis, títulos soberanos, títulos de empresas de primeira linha. A única diferença é que o critério de precificação ele é diferente, porque tem que ser assim, né? A mercado é assim, e aí ele captura, né, essas oscilações de mercado de uma maneira muito mais rápida, principalmente quando há mudança da política monetária, quer dizer, o governo, esquece o governo, o Banco Central, por meio do Copom, interferindo, né? Interferir não é uma palavra feia, tá? Interferir é agir, atuar sobre o mercado, muitas vezes controlando os juros e com o objetivo de controlar a inflação. E quando isso acontece, invariavelmente há efeitos colaterais de aumentar ou diminuir os juros de mercado, né, que são precificados antes até, muitas vezes, com base em expectativas, até né, a Selic até há uma expectativa de aumento da Selic, os juros de mercado já sobem antes e já trazem todo esse efeito para as nossas carteiras. Mas ambas as carteiras são carteiras conservadoras, né? Só que a marcada a mercado, ela captura riscos, né? O risco de volatilidade, de alteração de juros de forma mais rápida. Lauro, eu não sei se você, essa parte de inflação, aí não sei se seria bom você complementar. É porque o Lauro é professor disso, né? Eu me sinto até, assim, né, incapaz de falar com o Lauro aqui, né?
Basicamente, com relação ao que explicaria a rentabilidade baixa, vamos falar no português direto, rentabilidade baixa em julho, agosto, setembro. Eu tenho um papel que rende inflação mais 0,5% ao mês. A inflação do mês foi menos 0,68%, eu pego menos 0,68 mais meio, menos 1,18. Então a rentabilidade foi ruim. A rentabilidade foi ruim por quê? Porque a inflação foi negativa. Agora é interessante porque o ano passado esse papel rendia 1%, 1,5% ao mês. Por quê? Porque a inflação era muito alta. Se a inflação tivesse sido 0,69, esse papel tinha rendido 1,19 no mês. Quando a gente fala em poupança de longo prazo, reserva de longo prazo, o mais importante, gente, é proteger o poder de compra desse dinheiro. Por isso que nós recomendamos, aos clientes, fundos de pensão e aos clientes que estão fazendo reserva de longo prazo, investir nesses papéis. A inflação do mês foi negativa, isso quer dizer que os preços caíram. Eu estou gastando menos dinheiro com a gasolina. Minha Prev rendeu menos. Sim, porque você está gastando menos dinheiro com a gasolina. Você vai encher o tanque, você vai gastar menos dinheiro. Então a gente guarda essa relação com o poder de compra. Não é direto, o Eléo explicou, não é direto. Hoje, dia 10, nós ficamos sabendo qual é a inflação do mês passado, mas eu tenho que publicar a cota. Não tem jeito. Então tem uma matemática toda maluca aí que diz o seguinte, olha, para você publicar a cota do dia 30 de outubro, você vai usar essa matemática para explicar essa inflação. Aí eu uso essa matemática, só que aí no mês seguinte o Bradesco vai lá e corrige. Então vocês vão ver em novembro a rentabilidade bem melhor, porque infelizmente, gente, a inflação foi 0,59, viu, Léo? Eu falei aqui, acho que 0,56. A gente estava esperando 0,48, veio 0,59, veio tão fora do que a gente estava esperando que a ficha ainda não caiu. Esse dado saiu hoje. A ficha ainda não caiu, mas a inflação veio pesada, 0,59. Aí o que acontece, né? 0,59, a cota vai render melhor. Vocês vão ver, mês que vem, a cota rendendo perto de 1%. 0,59 mais 0,5%. Então, você tem esse fator que é muito importante. Tá? Nossa, eu falei tanto aqui que eu esqueci a pergunta, Juliana. Desculpa. Repete a pergunta para mim. Repito sim, Lauro. Na verdade, a pergunta era sobre a deflação, né? Sobre a renda fixa. Desculpa, deixa eu voltar aqui para eu ler melhor para você. Pelo que eu entendi, nos títulos de renda fixa da Embraer-Prev é feita a marcação na curva e não a mercado. Essa foi a pergunta principal. Lá atrás, né, Léo, quando a gente montou a carteira da Embraer-Prev, nós fizemos um estudo projetando daquele ano, acho que foi 2018 que a gente fez esse estudo, né, Léo? 2017, nós pegamos todo o dinheiro que a Embraer-Prev tinha, pegamos a idade de cada um dos participantes e fizemos a projeção para ver quando que esse participante ia receber de benefício, e nós fizemos uma blindagem do seu dinheiro. O que nós fizemos? A gente blindou o seu dinheiro contra uma explosão da inflação. Então nós compramos títulos indexados à inflação até 2040, até 2050, porque tem muita gente, muito de vocês, vão receber benefício até 2040, 2050. E naquela época a lei nos permitia contabilizar esses papéis pelo preço comprado mais a inflação e os juros. Então uma grande parte está marcada dessa forma.
né? Todo mês ele vai render lá 0,5% mais a inflação. Se a inflação for positiva, rentabilidade positiva. Se a inflação for muito negativa, rentabilidade negativa. Não é marcado a mercado. Na marcação a mercado, depois de 2020, novos papéis que você compra, aí você tem que marcar a mercado, e acontece aquilo que eu mostrei lá naquele gráfico da Tesouro IPCA 2045. Em 6 meses, ele caiu 20%. É ruim isso? Não, se eu vou levar esse papel até vencimento, no final das contas eu vou ganhar esse dinheiro. Tá? Isso é que é importante, porque o ponto que a gente vai chegar é o mesmo. Né? Só o caminho que a gente faz é que é diferente. Mas a gente vai chegar exatamente no mesmo lugar. Acho que isso é que é importante. Obrigada, Léo. Obrigada, Lauro. Agora é uma perguntinha relacionada a formulários. A Embraer-Prev está pensando numa forma de envio dos formulários eletronicamente, sem precisar imprimir, assinar e escanear o formulário assinado? Nem todos têm acesso a uma impressora para imprimir e assinar os formulários. Essa pergunta era melhor a Juliana mesmo responder. Eu sei porque ela passou para mim. Mas vamos lá, né? Depois ela complementa. Na verdade, isso é um sonho nosso, gente. A gente tem como objetivo, né, o Embraer-Prev digital. Eu chamei isso como um rótulo bacana, desafiador para a nossa equipe, para a gente fazer o e-digital. O e-digital seria a Embraer-Prev toda digital, você consegue fazer tudo pelo portal, pelo app, assistente virtual, e só vai falar com a gente se você quiser, né, trocar uma ideia ou algo parecido, mas não porque você precisasse de algum formulário. Então, o próprio conceito de formulário. E a gente vem fazendo isso, né? Acho que desde a pandemia a gente deu já algumas demonstrações de evoluções, tanto é que eu lembro que as alterações, né, do percentual de contribuição, as alterações da forma de recebimento do benefício, alteração do perfil, né? Algumas delas eram em papel, né? Principalmente a forma de recebimento do benefício, ocorria primeiro a cada 3 anos, depois a cada 6 meses. Agora todos eles são feitos online, com uma rapidez muito grande. Você faz no mês, já vale para o mês seguinte. Você faz pelo portal, faz pelo app. Portal e app já geram o protocolo automaticamente. Então a gente já mexeu, muita coisa já foi mexida, muita coisa já foi automatizada. Os assistidos, inclusive, tinham para tomarem suas decisões, fazerem os seus requerimentos, precisavam ir no cartório, reconhecer firma, porque era uma exigência de compliance, né? O nosso advogado recomendou que fosse feito desse jeito. Aí, durante a pandemia, a gente acabou com isso, né? Continua preenchendo formulário, porque é uma decisão de uso do benefício. A gente já teve tentativas de fraude no passado, né? De parentes conhecidos que sabiam que o participante tinha recursos com a gente, mandar um formulário lá e a gente acabar pegando uma situação esquisita, né? De tentativa de uso desse dinheiro. Então, a gente precisa monitorar, precisa ter uma segurança de controle operacional para não pagar errado, né? Para não aprovar nada errado. Então, quem conhece a gente mais de perto, tá acompanhando o nosso dia a dia, sabe que a gente leva muito a sério essa questão operacional. Mas a gente entende que essa é uma reivindicação legítima e nesse momento ninguém quer ou deveria precisar sair de casa, a não ser que fosse uma coisa realmente necessária. Então, a gente está evoluindo, mas a gente está vivendo um outro momento, né? Que é o momento de carência de profissionais da área de tecnologia da informação. É incrível, né? Parece que esse profissional se tornou o profissional mais desejado do planeta, porque todas as grandes organizações estão buscando até mesmo formar profissionais da área de tecnologia que desenvolve sistemas, e a gente está numa carência nesse sentido. A gente já parametrizou tudo, né? Juliana, eu, Carol, já escrevemos todos os procedimentos como a gente gostaria que fosse, então já está tudo definido, parametrizado, basta alguém, né, um técnico, ir lá, botar código nisso e desenvolver. A gente está com esse projeto em andamento, algumas coisas já foram
desenvolvidas e publicadas no portal. O nosso sonho é que para o ano que vem a gente consiga, até o final do ano, ter pelo menos a grande maioria desses formulários já totalmente eletrônicos, com assinatura eletrônica, evitando esse tipo de preocupação. Tá? Então, é uma reivindicação legítima, a gente está andando, só a gente não conseguiu porque o momento também, né, de competição por recursos da área de tecnologia está muito grande nesse momento. O nosso fornecedor não está, de alguma maneira, conseguindo entregar esses resultados para a gente da forma com que a gente gostaria, com a velocidade que a gente gostaria. Mas a gente vai chegar lá e é um momento de mercado complicado, né? Mas a gente vai, com certeza, como a gente sempre vem entregando, né? O próprio abono anual é um exemplo disso, né? Um pedido que foi feito há algum tempo atrás, a gente demorou um pouquinho para implementar pelo mesmo motivo, mas conseguimos implementar, então vamos também implementar todas essas outras mudanças aí, vocês podem contar com isso. Obrigada, Léo. E por falar em abono anual, temos aqui uma pergunta sobre abono anual. Olá, gostaria de saber mais detalhes sobre o que seria o abono anual e como funciona. Poderia esclarecer? Perfeitamente, é uma oportunidade, inclusive, Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Estamos te ouvindo, Léo. Ah, ok. Então, uma mensagem aqui que está mudo para mim, então tá ok. Uma oportunidade, né, da gente falar sobre esse benefício, um benefício novo. A gente colocou orientações sobre esse benefício na assistente virtual, divulgamos algumas notícias, mas muitas vezes falar sobre é a melhor maneira realmente de explicar como é que funciona. Então, essa é uma reivindicação de assistidos, né, dos nossos aposentados, que gostariam de ter uma maior liquidez no final do ano, justamente por conta da proximidade de festas e, consequentemente, custos adicionais. Então, muitas vezes, você preparar todo, né, o Natal, o Ano Novo com a família, a gente sabe que muitos dos nossos assistidos fazem um planejamento bastante sério, né, bastante rigoroso em relação ao uso do dinheiro mensalmente, e isso é uma questão exemplar, e isso é muito bom, porque quanto menos eu gastar no mês, mais eu estou poupando para o meu futuro, e poder, eu brinco, né, de esticar o dinheiro, esticar a reserva que eu tenho no plano para que ele dure mais tempo. Então, gastar menos, retirar menos do benefício no mês a mês é uma estratégia vencedora, mas a gente sabe que em determinadas circunstâncias aparecem situações não previstas e o final do ano é uma situação como essa. Então, pensando nisso, a gente criou como se fosse um 13º salário, que a gente não pode chamar de 13º salário, é um 13º benefício. Então, esse benefício ele é pago no mês de dezembro, da mesma forma que é pago o benefício no final do mês, esse benefício é pago no dia 20, será pago no dia 20, né? Então, é como se eu recebesse no mês de dezembro 2 benefícios, e eles vão ser, inclusive, iguaizinhos. Agora, né, a pergunta-chave é, da onde vem o dinheiro? O dinheiro vem do próprio saldo do participante. Então, ele tem que considerar, quando ele faz uma simulação e projeta que o benefício dele vai durar 10 anos, por exemplo, ele contratou lá durante 10 anos, se ele, durante esse período, utilizar o abono anual todos os anos, é como se ele estivesse usando um ano a menos. Então, é como se um ano a mais, na verdade, né? E nesse caso, é como se o benefício, em vez de durar 10 anos, fosse durar 9 anos. Estou falando de uma forma bem simplista, tá? Então, é muito importante a gente entender que utilizar um valor maior, ou que seja, um valor duplo, que seria um 13º em dezembro, significa também que eu estou consumindo um pouco mais rápido o meu saldo de benefício. Então, é muito importante a gente estar ciente disso e saber que, ao fazer isso, eu tenho, no primeiro momento,
um prazer, né, de ter um extra para eu poder gastar, para eu poder, mesmo que seja para cumprir obrigações. A gente sabe que na virada do ano tem muitas contas para pagar, né? Vem lá o vencimento lá do IPVA, do IPTU, né? Crianças na escola, para quem ainda tem crianças na escola, ou filhos na escola, enfim, netos na escola, hein? Né? Tudo isso são obrigações não previstas que, de alguma maneira, oneram, né, o nosso dia a dia, o nosso planejamento. Então, a gente criou uma flexibilização, obviamente, por isso ele é opcional. Então, a pessoa diz, Léo, pô, eu quero continuar com o meu planejamento, eu quero que continue durando 10 anos, eu não quero que encurte um ano, né? Como você mencionou lá. Então, eu não vou pegar o abono anual. O que eu posso fazer também, eu posso, como agora a alteração do benefício mensal, do benefício, né, de aposentadoria, ela é mensal, sempre lembrando que eu faço no mês para valer para o mês seguinte. Nada impediria, por exemplo, que no mês de novembro eu fizesse uma alteração para, em vez de tirar 0,5%, tirar 1%, né? Ou em vez de tirar 1%, tirar 2%, poderia fazer isso, e eu teria um valor maior em dezembro, e depois, em janeiro, eu poderia, ou mesmo em dezembro, já poderia alterar este benefício para o patamar do meu planejamento anterior e continuar a vida que segue. Eu não precisaria nem usar o abono anual com este tipo de objetivo de um extra, né? Mas, pensando no bem-estar, pensando na flexibilidade do direito do assistido de utilizar melhor o seu dinheiro, a gente criou esse benefício mesmo assim. Então, ele é opcional, e a gente pode escolher, né, durante o período lá do mês de novembro, e fazendo a opção. Se quiser mudar de ideia até o final do mês também, pode desfazer, mas a última opção que ficar registrada lá no dia 30 de novembro vai valer e a gente vai pagar ou não, dependendo da escolha do participante, esse abono lá no dia 20. Então, é muito importante a origem do dinheiro para pagar isso, né? Porque muita gente pode pensar que esse dinheiro é como se fosse um dinheiro mútuo, né? E não existe. O plano Embraer-Prev, a partir do momento que ele se tornou um plano de contribuição definida, em que o dinheiro é carimbado, cada participante, cada assistido tem o seu dinheiro carimbado e, obviamente, tem também o direito e a responsabilidade de usar este dinheiro até o seu esgotamento. Então, pode usar de uma forma mais intensa ou menos intensa, obviamente respeitadas as regras regulamentares, mas tem essa liberdade e, obviamente, que também quanto tempo vai durar este dinheiro é uma consequência desse planejamento. Obrigada, Léo. Bom, temos mais uma pergunta aqui, mas antes disso eu vou pedir para o pessoal reforçar a participação na nossa pesquisa de satisfação, é muito importante, por favor. E vamos lá. Qual a relação da marcação a mercado com a retenção de imposto de renda por come-cotas nos meses de maio e de novembro? É só importante explicar, né, Juliana, que o plano Embraer-Prev não tem come-cotas, né? Então, por isso que eu pedi para o Lauro explicar para a gente aí, por favor. Excelente, Léo, obrigada. Sem dúvida, o plano de aposentadoria não tem imposto de renda. Então, no plano de aposentadoria, impacto zero. Nos fundos abertos, né, nos fundos que você tem aí, das corretoras, dos bancos, o impacto, gente, é direto. Se a gente pegar aqui, ó, deixa eu compartilhar a minha tela de novo, eu gosto sempre de mostrar gráficos, né, porque fica mais fácil. Vocês estão vendo minha tela? Sim? Então, por exemplo, vamos supor, né, que eu tenho aqui, né, mês 3. Eu tenho um come-cotas aqui. Toda essa rentabilidade aqui vai ser tributada. Sem dúvida. Isso aqui vai ser tributado. E aí, em novembro, que no caso novembro estava, não sei quanto está, né, vai ver, mas se eu tivesse um come-cota com o preço desse Tesouro IPCA aqui embaixo, eu teria uma rentabilidade negativa, eu não teria come-cotas.
E aí, gente, o Come Cotas ele fica marcado o que a gente chama de marca d'água. Se eu paguei imposto de renda nesse preço, eu só vou pagar de novo imposto de renda no Come Cota se subir. Então, os fundos de renda fixa pagam imposto de renda 2 vezes por ano e, como os títulos de renda fixa são marcados a mercado, você tem, sim, impacto do Come Cotas no imposto de renda. A vantagem é que se entre um Come Cotas e o outro, a marcação a mercado cair, você não paga imposto de renda. Muito obrigada, Laura. Não sei se o Eléo gostaria de complementar, Eléo, se a gente pode seguir, por favor. Eu acho que a pergunta é bastante específica, Juliana. Eu não sei, eu pelo menos fiquei satisfeito com a resposta do Lauro. Excelente. Agora, se quem fez a pergunta quiser fazer alguma comparação com o nosso plano, a gente pode eventualmente detalhar mais, né? Então, tá ótimo. Obrigada, Léo. Bom, chegamos ao fim desse nosso encontro, 19º, né? Encontro virtual de participantes e assistidos. Eu agradeço mais uma vez, a André Treve, né? Agradece mais uma vez a participação do Lauro. Lauro, muito obrigada. E Léo, obrigada pela apresentação, obrigada pela participação de todos. Nosso próximo encontro vai ocorrer no dia 24 de novembro, às 10 horas da manhã. Então, participem, convidem seus colegas, né? A gente vai estar encaminhando aí os convites brevemente, tá bom? Muito obrigada e uma boa tarde a todos.